o nascimento de um líder profético. Doar para ver nascer a conquista. Deus nos mostra a existência real de uma nova vida, depois de um encontro com Ele. Ele sara úteros, fez assim com Ana, pois o útero é o local onde naturalmente uma vida é gerada e formada. Ana vivia sem esperança, desprezada, sem o valor, sentia-se desta forma por estar paralisada para não frutificar. 1 Samuel 1, 7 a 8. Ana vivia queixando-se do seu problema ao marido, que a amava, porém não podia por si só resolver a sua causa. E nós? Quantas queixas às pessoas erradas? Quanto tempo com o útero espiritual paralisado, sem conquistas? Quando Ana decidiu trazer à memória o que lhe dava esperança, foi conduzida ao templo, ao altar, com o coração disposto a doar sem ainda ter. Dedicou ao Senhor um filho que não tinha, mas com a certeza, na esperança de Deus trazer à existência o que ainda não existia. Doar sem ter é uma intenção de agradar a Deus, antes mesmo que nos faça algo. É o amor manifesto, é o grito na alma de quem tanto esperou. É reconhecer que depende de Deus o milagre. Também temos a esperança de ver em nossa nação nascerem filhos espirituais, profetas, e eles nascerão milhares para o rebento que vão tirar o nosso vexame, pois serão frutos de úteros curados, que geram filhos legítimos debaixo da promessa. No entanto, antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. 1 Samuel 1 e 11. E nesta lição, veremos que esse homem tinha tudo ao seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração da sua mãe. Em seguida, passou toda a sua infância, juventude, na mentoria do sacerdote Eli, morando no templo, no santuário. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado. O nosso objetivo é que a partir dessa lição, você e o seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os nossos filhos no temor do Senhor. Que eles não se afastem da casa de Deus, pois Deus levanta pessoas para o ministério. Ele vocaciona os que são usados por Ele para fazer uma grande obra. Entretanto, uma obra desse porte requer também zelo da família, que ensine o menino ou a menina no caminho do Senhor. É preciso que a criança cresça num ambiente em que a prática da oração é um hábito, que haja consagração sincera a Deus e ensino da palavra no lar, o culto doméstico. Assim, ao longo dos tempos, Deus vai moldando o coração do infante, da criança, para que ele ame as coisas divinas. Uma família que serve a Deus de todo o coração é um ambiente propício para o Pai levantar pessoas para a sua obra. Assista a continuação desta pré-aula completa no YouTube. Aos novos visitantes, se inscreva em nosso canal no YouTube, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sino aqui em cima para receber as nossas atualizações. Também curte a nossa página no Facebook, Ideilton Ruas da Silva Sobrinho. Ajude-nos a divulgar e compartilhar esses projetos para a glória de Deus. Deus os abençoe. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma pré-aula EBD Objetiva, lições bíblicas, classe adulto do quarto trimestre de 2019 pela CPAD.
com esta temática abençoadora, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Comentarista pastor Osiel Gomes. Obrigado a todos por nos acompanhar nesse canal. Sou o presbítero e professor Idailton Ruas da Silva Sobrinho, membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E agradeço a todos pelo carinho, orações e contribuições nestes projetos. E conto com o vosso apoio, divulgação e interação nas redes sociais nesse 4º trimestre EBD. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 2. O nascimento de um líder profético, Samuel. O texto áureo nos diz: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: e tenho pedido a Deus. 1 Samuel 1, verso 20. Verdade prática. O surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Que essa prática seja notória às famílias de bens, às famílias que têm por princípio cristão o culto doméstico em casa. Assim, o agir de Deus em todas as áreas dessa família, tanto espiritual, secular e profissional, será abençoada para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 1, versos 20 ao 28. Um contexto onde Ana vai ao templo ofertar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, mas a sua alma estava amargurada por ser estéril e estar sendo provocada de contínua por Penina, sua rival. E não bastante, o sacerdote Eli a ter como leviana embriagada. Mas ela explica a situação e o sacerdote Eli, ele é sensibilizado por aquele olhar, por aquela tristeza, por aquela petição e o voto que ela fez ao Senhor. E o profeta liberou a bênção. Assim seja feito, conforme a tua petição. O objetivo geral e os específicos desta lição é exortar que a família pode ser um ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Bem como elucidaremos o ambiente da família de Samuel. Esclareceremos que Samuel foi fruto de oração. E por fim, iremos expor a dedicação de Samuel no templo. O primeiro tópico nos diz: o ambiente familiar de Samuel. Onde Samuel nasceu? Vimos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje, conflitos e maus tratos, bem como a poligamia, a rivalidade entre os irmãos e a oposição entre os pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel. A Bíblia diz que Eucana, pai do jovem, juiz, sacerdote e profeta, era levita da família de Coate. 1 Crônicas 6, 22 ao 28. Um homem de elevada posição social e chefe da família de Zofim, que deu origem ao nome da aldeia de Ramataim de Zofim, que significa atitude ou elevação dupla, isso por causa de Ramá, elevação. Foi em Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu, conforme as referências bíblicas de 1 Samuel 1 e 19, 7, 17 e 25 e verso 1. Assim como seu pai
Eucana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim. 1 Samuel 1:1. Mas, no entanto, a bigamia estava presente. O autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha duas mulheres, que praticava, que feria este princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal divino para a família, conforme Gênesis 2:24 e Mateus 19:5 e verso 6. Embora fosse tolerado pela lei, conforme Deuteronômio 21:15 e 17, alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências drásticas, gravíssimas por parte de Deus, bem como Abraão, Jacó, Gideão, Davi e Salomão. A prática comprometedora de Eucana trouxe problema para si e para sua mulher, Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival, visto que ela tinha filhos, mas Ana não. Crê-se que o casamento de Eucana com Penina se dera por causa da esterilidade de Ana. Por vezes, nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria de um dos cônjuges. Por isso, é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se um com o outro com amor, conforme Efésios 4:2. O pedido de sabedoria do alto para a solução de conflitos é primordial, como nos ensina Tiago, em Tiago 1 e verso 5. O drama de Ana com seus problemas na casa da rival, tristeza a um marido apaixonado, dividido e presunçoso, conforme o relato de 1 Samuel 1:6-8, colocou aquela mulher em um desequilíbrio emocional, espiritual e amargura de alma. Que Deus guarde as irmãs, que Deus guarde as mulheres. Estamos no mês de outubro e deixo aqui a minha reflexão dentro desse contexto do Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama e o cuidado da mulher para consigo mesma, uma questão de saúde pública, para que a sua autoestima, para que o seu valor, a sua dignidade, a sua qualidade de vida seja aprimorada através do descanso no Senhor, prevenções, tratamentos, para que o nome do Senhor seja glorificada na sua vida, mulher, mãe, esposa, para a glória de Deus. Ponto 3. Uma família piedosa. Apesar de todas as pendências presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o lado piedoso, de santidade, reverência à palavra de Deus e os princípios cristãos. De um ano em ano subiam todos à casa do Senhor para adorar em Siló. E Siló era o centro religioso da nação, que distava de Betel 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto, adoração ao Senhor dos Exércitos. Antes das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. No tocante à piedade, à santidade, Paulo diz que ela é proveitosa para tudo, conforme 1 Timóteo 4:8. A palavra piedosa, do grego eusebeia, remete a reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Assim, se no lar existe a verdadeira piedade, temor e santidade, não haverá desrespeito aos pais, nem abandono dos filhos em sua velhice. 1 Timóteo 5:4. O lar que Samuel nasceu não era perfeito, entretanto, a sua família era piedosa. Segundo tópico, Samuel, fruto de oração. No primeiro ponto, destacaremos a humildade de Ana, descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação de Penina. Ana se mostrou humilde,
Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse, 1 Samuel 1,6, que perdesse o controle. Mas o que esta fazia era subir à casa de Deus, 1 Samuel 1, 9 e 10. Uma mulher cristã, espiritual, sempre busca sabedoria para proceder com prudência como uma mulher piedosa, sábia, conforme Provérbios 31 e verso 30. E nesta sabedoria, a mulher sábia que edifica sua casa, ela evita responder aos ataques de outros, mas dirige-se à pessoa certa, derramando seu coração diante de Deus. 1 Samuel 1, 12 e verso 13. No ponto 2, Ana e a sua amargura de alma. Percebe-se a falta de sensibilidade do sacerdote e problemas na casa do Senhor, pois sacerdote não foi sensível à amargura de Ana para desafogar a sua aflição e cometeu o imperdoável equívoco de tratá-la como uma mulher leviana e embriagada, conforme 1 Samuel 1, 12 e 14. Toda a situação na qual vivia se fez com que ainda tivesse grande amargura na alma. Aqui, a palavra é a mesma que aparece em Êxodo 15, 23 e Ruth 1 e 20. No caso de Ana, pode ser entendido como desapontamento e frustração. No santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios. O texto diz que ela mexia com os lábios, balbuciando a expressão de dor da sua amargura, o que não era comum para os hebreus. Esse ato incomum fez com que Eli pensasse que ela estivesse embriagada, mas com reverência e paciência ela explicou a sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. 1 Samuel 1 e 17. Assim aprendemos que as nossas amarguras, ansiedade, devem ser colocadas primeiramente ao Senhor, o soberano da nossa vida. Ele sabe como tratar conosco, pois lançamos toda a nossa ansiedade ao Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5 e 7. A depressão de Ana na casa do Senhor, a sua tristeza, angústia, amargura, muito choro, desabafo, humilhação e voto, conforme 1 Samuel 1, 9 ao 16, perpassa um pouco também pela situação da obra salvífica de Cristo Jesus. Lá, na sua dor, na sua amargura, no jardim Getsêmani, onde também passou por tristeza profunda, angústia de morte, desabafo e submissão ao projeto proposto por Deus. Mateus 26, 36 ao 46. Ana, no equilíbrio e maturidade da sua dor e amargura, ela justifica ao sacerdote Eli, para que o mesmo entenda a sua dor, dizendo: olha, sacerdote, o senhor se equivocou. Não bebi vinho nem qualquer outra bebida forte. Não estou embriagada. Não sou uma mulher leviana. Tenho marido e só não tenho filhos, porque o Senhor tem me deixado estéril até agora. Aleluia. E ela desabafa o segredo, a dor, e suplicando a remoção daquela esterilidade, clamando a Deus por um filho e prometendo, de imediato, votando para que esse filho seja consagrado ao Senhor, logo após o seu desmame. E ela diz: não estou bêbada, estou triste, muito triste. E Ana pediu um filho para Deus, pediu um filho para devolver a Deus. Nesse pedido ela fez um voto, mencionando duas promessas. Primeira, se o pedido fosse atendido,
ela decidiria que o seu filho seria levado para o Senhor. Seria um filho como um levita para sempre. 1 Samuel 1:22. Note que o ministério de levita durava até 50 anos, conforme Números 4:3. Segundo, ele seria um nazireu de Deus. 1 Samuel 1:11. Observe que o nazireado tinha um tempo determinado também. Números 6:2 e 5. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino. Como é maravilhoso entregar tudo a Deus, levar-lhe as nossas causas, pois o seu agir é certo. Deus ainda intervém. No ambiente de oração e súplica de Ana, que revelara a angústia da sua alma, se encontra o nascimento de Samuel. A resposta de Deus, o ouvido de Deus. E ela declara: por esse menino orava eu. E Deus concedeu o pedido, o desejo do meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Terceiro tópico, a dedicação de Samuel. O primeiro ponto diz o nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho e nomeou de Samuel, que pode significar o ouvido de Deus, a resposta de Deus. A ênfase aqui recai para um nome poderoso, ou seja, ao poder do Eterno, que deve ser adorado para sempre. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. No ponto 2, o cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota-se que Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para que, juntamente com toda a sua casa, com a exceção de Ana, que só subiria após o desmame do menino, apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Pelo texto da Septuaginta, Eucana cumpriu seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Deuteronômio 12, 26 e 27. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra conforme se esperava que todo levita fizesse. Números 18 e 20 e Neemias 10 e 38. Após ser desmamado, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito por sua mãe. Assim, o casal cumpriu conforme o prometido. A apresentação de Ana, 3 anos depois que ela volta a Siló com o pequeno Samuel e mais um filho no ventre para cumprir o voto anteriormente feito lá, deixou para sempre o primogênito que votou, que dedicou e consagrou ao Senhor. Então, ela se encontrou com o sacerdote e apresentou a ele e disse: meu Senhor, eu sou aquela chorona, aquela mulher que mexia os lábios, mas não emitia som algum. Sou aquela mulher casada e séria que o Senhor julgou bêbada e leviana. Sou aquela mulher estéril, ansiosa para engravidar e sentir as dores de parto. Sou aquela mulher machucada pela outra mulher do meu marido. Sou aquela mulher que estava no limiar de um desequilíbrio emocional. Lembra de mim quando cheguei aqui há anos atrás? Estou angustiada, muito angustiada, estou amargurada, muito amargurada, estou humilhada, muito humilhada, estou cheia, muito cheia de penina. A outra mulher do meu marido, que me irritava, me provocava, me deixava com nervos, à flor da pele. Estou chorando, chorando muito. Estou pedindo muito. Estou prometendo muito.
1 Samuel 1, 15 ao 16. Hoje eu estou aqui para cumprir o meu voto e agradecer a Deus e oferecer Samuel na casa do Senhor, para que seja cuidado, mentoreado pelo sacerdote Eli, e que seja um profeta para a glória de Deus. Aleluia! Que exemplo dessa mulher! Que perseverança em um propósito, em uma atitude, que sabedoria! Que garra, que persistência e que fidelidade em cumprir o seu voto. E tudo que ela propôs glorificou a Deus e foi honrada na sua família, na casa e na sociedade. Ponto 3. A dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli de que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para o Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos filhos, na prática, uma vida de devoção, piedade e sinceridade a Deus. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos, na prática, uma vida de devoção, piedade sincera ao Senhor. Tanto no templo, com reverência, oram a Deus no templo, em casa, fazem o culto doméstico, primam por ver o Evangelho de Jesus Cristo na atividade, na veracidade, na vida daquela família. Os filhos que crescem vendo tal dedicação sincera, natural, são estimulados a temerem a Deus e amá-lo de todo o coração. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao Senhor nosso Deus. Diz a Bíblia que Samuel ainda era menino e ajudava o sacerdote Eli no templo. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. 1 Samuel 3 e 1. Talvez você já tenha experimentado uma aparente demora ou ausência de Deus. Fico tentando imaginar por que Deus, em determinados momentos, se cala, justamente quando mais precisamos de ouvir a sua voz e direção. E concordamos com uma coisa: é terrível ouvir o silêncio de Deus. Ana cumpriu o seu voto, dedicando Samuel ao Deus de Israel. Conclusão: a apresentação de Ana ao sacerdote Eli, dizendo: sou aquela mulher que não comia nem bebia e carregava um semblante triste. Sou aquela mulher que recorreu à oração para superar um problema sem solução. Sou aquela mulher em cuja cabeça o Senhor finalmente deitou as suas mãos para me dizer: vá em paz, e que o Deus de Israel lhes conceda o que pediu. Sou aquela mulher que fez o voto de dedicar ao Senhor o filho que, porventura, Ele me desse por todos os dias da sua vida. Com esta lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, voltamos à casa de Deus, conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Nesse sentido, a nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: de ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o santo ministério. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar novos vocacionados, novos profetas, pastores, missionários, médicos, advogados, engenheiros e diversas funções e qualificações, para que sejam luz, sal da terra e que favoreça o
o reino de Deus. Todavia, existem hoje muitos argumentos para não frutificar, muitas causas para úteros espirituais estéreos. No entanto, desde o princípio, Deus nos deu talento e dons para assim servi-lo melhor. O Senhor tem ouvido aqueles que têm chorado face à falta de frutificação, uma vez que uma adoração perfeita se manifesta pelo que temos para oferecer ao grande Rei. E ele se alegra com os filhos, muitos filhos. Nossos sonhos serão gerados por úteros sarados, pelo agir poderoso do Senhor, e nascerão trazendo um novo tempo, um tempo de conquistas imagináveis para a sua família, para o seu ministério, para a igreja, para o reino de Deus, pois essa obra é do Senhor. Aleluia. Enfim, muito obrigado pela sua atenção até o final dessa pré-aula. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos os queridos irmãos inscritos em nosso canal e nas redes sociais. Conto com teu apoio, orações, contribuições, inscrição e divulgação do nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua família, os seus filhos, igreja, ministério e alunos. E até o próximo encontro na paz do Senhor. Deus os abençoe.